Olá, meus queridos, boa noite. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Um final de semana prolongado, né, por causa do feriado. E aqui estamos nós, mais uma noite, rendendo graças ao nosso Deus, louvores a Ele, por ter nos conduzido em tão boas circunstâncias até esse momento. É bom estarmos juntos. É bom podermos compartilhar a palavra de Deus. É bom podermos aprender juntos, permitir que o Espírito Santo nos conduza, nos lidere, nos abra o entendimento, nos use para falar. Enfim, o Espírito Santo, ele faz a obra. Nós somos somente participantes na obra que ele faz de levar o conhecimento de Cristo Jesus a todos os cantos da terra. Que bom que nós estamos Amém. envolvidos. Que bom que, como a Claudete disse há pouco, olha, eu falei de Jesus para alguém, eu convidei para a live. É isso aí. Se cada um de nós trouxermos uma pessoa, essa outra trouxer outra, vai acontecer o quê? Dentro de pouco tempo, a gente vai ter um número grande de pessoas conhecendo a palavra de Deus, Amém. transmitindo a palavra de Deus, enfim, nos tornando aí missionários, atendendo a ordem de Cristo, que foi indo, façam Amém. discípulos. Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Vou convidar a Sandra que nos Amém. eleve a Deus em oração, para juntos abrirmos a palavra de Deus. Vamos orar. Vamos. Boa noite, meus queridos. Vamos orar. Boa Bondoso noite. Deus do céu, nós lhe agradecemos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez poder abrir a tua palavra, Senhor, e aprender um pouco mais de ti. Quantas pessoas, Senhor, Amém. vivem em países onde tudo isso é proibido, onde as pessoas não têm tais oportunidades, mas aqui tu nos concede, Senhor, essa oportunidade tão maravilhosa. E isso faz com que a gente cresça na fé e com que a gente também ore um pelos outros. Que o Deus de Amém. amor ser Amém. conforme seguem com a mensagem que vai ser trazida, que tu possa usar o Lutervan para que possamos aprender um pouco mais e crescermos na fé. Abençoe aqui cada lar representado, cada pessoa que aqui está, aqueles também que vão Amém. assistir, que onde quer que estejam, Senhor, possam ser também abençoados por Ti. Nos dê o Teu cuidado, nos conceda o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Meus queridos, como eu não estou com vocês aqui na minha tela, se você sentir aí o desejo de participar, somar, fique à vontade, tá bom? Bem, o nosso assunto de hoje, o tema é orgulho e humildade, lados opostos de uma mesma moeda. Por que esse tipo, dessa forma, lados opostos de uma mesma moeda? O que nós vamos estudar nessa noite, para muitos é bem conhecido, para outros um pouco conhecido, mas à medida que a gente discorrer aí o capítulo 4 do livro de Daniel, a gente vai poder compreender que essa moeda é uma pessoa. E orgulho e humildade são duas fases da vida dessa pessoa, né? Duas fases que nós poderíamos dizer que foram fases opostas. Primeiro, uma vida de orgulho, uma vida de soberba, né? E depois uma vida de entrega, uma vida de total dependência, submissão a Deus. Veja bem, aqui nós temos o título, não é? Orgulho e humildade, lados opostos de uma mesma moeda, e uma árvore sendo Amém. cortada e caindo. Tiago, capítulo 4, versículo 6, parte desse texto diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, se tem algo que é ofensivo a Deus, é o orgulho. Por que que o orgulho ele é tão ofensivo a Deus? Por que que a soberba é algo que agride tanto a pessoa de Deus? Veja, o soberbo tem necessidade de alguma coisa? Ele sente necessidade de alguma coisa? Não. Não existe.
ela se acha o quê? No topo, ela se acha o máximo. Sim. Vamos dizer assim, ela olha para as pessoas de cima para baixo. E quando na realidade aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo, você vê no ministério dele com os discípulos, ele deixou bem claro que, olha, eu não vim para ser servido, mas para servir. E uma das coisas, um dos momentos que os discípulos mais se tocaram e foram constrangidos foi quando Jesus celebrou a Páscoa, que era um momento ali de transição, e também a Santa Ceia, tudo no mesmo, na mesma noite. Mas por que que os discípulos ficaram ali um tanto acanhados, surpresos, cabisbaixos? Foi no momento em que Jesus tomou uma bacia, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Eles não queriam um lavar o pé do outro, os pés do outro. Mas Jesus, ele sendo mestre, ele sendo o líder ali, ele se dizendo ser Deus divino, o Messias, ele se inclina, ele toma o lugar de servo para lavar os pés de pessoas cujos corações estavam orgulhosos. Então, Jesus, ao vir a esse mundo, uma das lições que ele deixou bem na prática para que todos nós aprendamos é a humildade. E a humildade não é no sentido da pessoa ser pobre, não é no sentido da pessoa ser miserável. Não, não, não é nesse sentido. No Sermão do Monte, quando ele ali cita as bem-aventuranças, em um dado momento ele diz assim: bem-aventurados os humildes, não é? Bem-aventurados os humildes. Queridos, a noção que o ser humano hoje, que as pessoas hoje têm de uma pessoa humilde é que ela é boba, que ela pode ser passada para trás, não é? E tudo mais. Uhum. Uma pessoa que as pessoas abusam, não é? E na realidade não é isso. Não é? Esse texto que nós lemos de Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos, ou seja, a soberba, o orgulho não é algo que agrada a Deus. É tão ofensivo a Deus que eu li há um tempo atrás que o egoísmo e o orgulho são dois pecados que eles impedem as pessoas, a pessoa, de herdar a salvação. Por quê? Porque ela não sente necessidade de ser salva. Ela não, ela sente que ela não precisa de salvação porque ela está bem como está, quando na realidade não é assim. Todo ser humano, todo pecador é carente, é debilitado da graça de Deus, necessita dessa graça. Bem, Sim. se tem na Bíblia, todos nós temos aí um capítulo que nos fascina, um capítulo uma história que nos chama a atenção, uma história que nós conhecemos de ponta a ponta, porque de alguma forma a gente se identifica com essa história, ou essa história em algum momento da nossa vida nos chamou a atenção, nos fez mudar o foco que tínhamos. Mas se tem um capítulo da Bíblia que me chama a atenção, é o capítulo 4 do livro de Daniel. Bem, por que o capítulo 4? Porque o capítulo 4 ele é um testemunho de um não escritor bíblico. O que eu quero dizer com isso? Veja, nós Como estamos, assim? nós estamos estudando o livro de Êxodo. Quem escreveu o livro de Êxodo? Moisés. Não é? Eh, se você tomar, Moisés. se você tomar o livro de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus, você vai ver que de Atos, né? Você vai ver que ali tem um escritor que ele é judeu, né? Ou então, no caso de Lucas, que não é judeu, mas está inserido ali na história da igreja, está fazendo um relato para um amigo.
mas são pessoas que têm aí um íntimo relacionamento, pessoas que foram chamadas para um íntimo relacionamento com Deus. Então você vê essas pessoas, Tiago escrevendo, Pedro escrevendo, mas quando você vem para o capítulo 4, quem escreveu o capítulo 4 não foi o profeta Daniel, embora esteja no livro de Daniel. Eu estava lendo, Uhum. eu estava lendo esse livro aqui, Uma Nova Era Ah, Segundo foi as na Profecias boca do de Daniel, e esse escritor, Mervyn Maxwell, ele diz: o quarto capítulo de Daniel foi escrito pelo rei Nabucodonosor. É incrível. Né? Que coisa extraordinária! Mais extraordinário Sim. ainda é constatar que este capítulo contém o edito oficial, que é o testemunho pessoal do rei quanto à liderança divina em sua vida. Então, quando eu leio o capítulo 4, eu paro e eu fico imaginando assim. O capítulo 4 ele foi escrito no finalzinho do reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele reinou aí aproximadamente 42 anos e o capítulo 4 é o testemunho de alguém que teve um encontro com Deus. Mas sabe uma coisa que eu fico impressionado com todos os capítulos, desde o 1 até o 4, é o quanto Deus espera por uma pessoa. O desejo de Deus em salvar é algo assim, vou usar a expressão aqui do livro, é algo extraordinário. Deus, ele vai até, puxa vida, ele é paciente demais. Ele aguarda, ele dá um toque, ele fala com seu espírito, ele usa pessoas. E quando isso não resolve, Deus ele age diretamente. E muitas pessoas, quando olham isso, dizem assim: poxa, mas não é violar o querer de uma pessoa? Não, Como é que nós entendemos isso? Se olha a vida de Nabucodonosor, você vai lá no capítulo 1. O capítulo 1 nós temos aí o primeiro testemunho. É quando o próprio rei vê que aqueles jovens judeus, eles são 10 vezes mais sábios do que os demais sábios da Babilônia. No capítulo 2, quando os magos da Babilônia não revelam ao rei Nabucodonosor o sonho que ele havia tido, lá aparece um rapaz. Ele diz: olha, rei, há um Deus no céu. E ele fez saber ao rei o que há de ser nos últimos dias. Você vai até o capítulo 3, quando aquela estátua de ouro ela é erigida e é convocado que todos se prostrem ao som da música para adoração, para consagração daquela imagem. Três jovens, eles não se inclinam, eles não se prostram. E o rei furioso manda chamá-los e eles respondem ao rei respeitosamente, mas dizendo: olha, nós não vamos adorar a tua imagem. O Deus que nós servimos é um Deus vivo, é um Deus vivo. E o rei o que faz? Toma aqueles jovens, joga eles na fornalha, aquecida em 7 vezes mais. E quando ele olha para a fornalha, lá estão 4 pessoas. E ele mesmo dá Uhum. o testemunho de que é aquele quarto homem da fornalha, aquele quarto É, personagem da fornalha, é um Deus. é o filho dos deuses. Então, nesses 3 capítulos, você vê que Deus ele está trabalhando. Trabalhando o quê? Para convencer o rei, para converter o rei, para reescrever a história do rei, a vida do rei. Mas só que nos 3 capítulos você vai ter um espaço mais ou menos de 35, 30, 40 anos mais ou menos. 40 anos. E Deus, no grande amor dele por Nabucodonosor, porque embora Nabucodonosor fosse tudo aquilo que o capítulo 4 diz que ele era, Deus viu lá dentro
alguém que poderia ser um servo fiel. Bom, vamos lá, outras pessoas. Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, julgava que o que estava fazendo era certo, e a palavra de Deus, um dia, quando Paulo é lançado por terra, quando Jesus o encontra, e ele também tem um encontro com Jesus, ele é lançado por terra, e é dada uma mensagem a Ananias, que Ananias deveria recebê-lo, que deveria batizá-lo, deveria instruí-lo. E a palavra de Deus vem nos mostrando que Ananias chega e diz: Mas, Senhor, esse homem persegue a tua igreja. E qual foi a resposta do Senhor para Ananias? Este é para mim Um vaso valioso, não? um vaso, né? Um vaso. É, Sabe, queridos, Nabucodonosor era para Deus um vaso valioso. Você é para Deus um vaso valioso. amém. Eu te pergunto, para que serve um vaso? Para ser Acredito, cheio. acredito que todos nós aqui devemos ter cerâmicas em casa, vasos em casa, né? É, Mas aí não é sanitário, tem que explicar. é, quando a gente, quando a gente tem em casa um vaso, uma louça, uma cerâmica, o que que nós colocamos nela? Ou nele? Hum, Planta, flores. Deve ser, né? De água, sei lá. Você pode colocar o que você quiser. Sandra falou aqui, flores. Eu cheguei numa casa uma vez que tinha balas dentro de um vaso, lá em cima da mesa. Um vasinho, balas. Bom, o que você vai colocar dentro é pessoal. Mas quando Deus fala que você é um vaso, Deus quer colocar dentro de você, dentro de mim, o seu espírito. E olha, quando Deus colocou o espírito dele dentro do vaso, que era o apóstolo Paulo, você vê a proeza, ou as proezas que Paulo fez ali no tempo em que ele ocupou o ministério de apóstolo. Ele fundou igrejas, ele desafiou reis, ele levou a palavra de Deus a todos os cantos que ele pôde. Então, vasos para honra, mas também existem vasos que são para desonra. Quando Deus olha para Nabucodonosor, Deus vê em Nabucodonosor alguém que, com o testemunho dele, muitas outras pessoas seriam alcançadas para Deus. Então, veja bem, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 3, você começa lendo esse capítulo, deixa aberta aí a sua Bíblia, no capítulo 4 de Daniel, você começa lendo esse capítulo da seguinte forma: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz os seja Seja multiplicado. multiplicada. Ele diz: Olha, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão Olha, grandes seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Essas palavras aqui já é de uma pessoa convertida, já é de uma pessoa sim, rendida a Deus. Então, a experiência que Nabucodonosor passou, ele quer relatar para o seu povo, ele quer relatar para as pessoas, aonde quer que chegue aí essa carta dele, ele quer que as pessoas conheçam o que Deus fez na vida dele. Então, meus queridos, vamos entender um pouquinho. A gente sempre fala de Nabucodonosor, mas vamos conhecer um pouquinho sobre esse personagem. Heloísa, por gentileza. Como um dos mais formidáveis dentre as nações, foi dado a Nabucodonosor, após anos de paciência e infatigável labor, conquistar Tiro. O Egito também caiu presa de seus exércitos vitoriosos,
E eu acrescentarei-lhe, nação após nação, o domínio babilônico, mais e mais cresceu a sua fama como o maior governante do século. Ok, obrigado. Olha que coisa interessante. Nesse texto extraído de um livro, diz que Nabucodonosor ele tinha duas cidades, ou melhor, duas cidades em dois países que ele queria conquistar. Ele já havia conquistado tudo ao redor dele. Todos os reinos. Ele havia trazido para o seu domínio. Mas faltava Tiro e faltava o Egito. E, de repente, ele conquista Tiro e ele conquista o Egito. Era aquilo que ele queria para poder, vamos dizer assim, dar uma sossegada. Não é? Quando nós lemos o segundo texto, por gentileza. Não surpreende que o bem-sucedido monarca, tão ambicioso e de espírito tão exaltado, fosse tentado a desviar-se do caminho da humildade, o único que leva à verdadeira grandeza. Nos intervalos de suas guerras de conquista, dedicou-se muito a embelezar e fortificar sua capital, até que, afinal, a cidade de Babilônia se tornou a principal glória do seu reino, a cidade dourada, o louvor de toda a terra. Sua paixão como construtor e seu assinalado sucesso em tornar a Babilônia uma das maravilhas do mundo trabalharam seu orgulho, até que ele esteve no grave perigo de despojar o seu registro do fato de ser um sábio rei a quem Deus poderia usar como instrumento para executar o propósito divino. O pai de Nabucodonosor, veja, durante um período a Assíria, ela dominou sobre toda aquela região ali da Mesopotâmia. Ela levou cativo Israel, o Reino do Norte, no ano 722. E no ano 605, 608, 605, Babilônia volta o seu olhar para o Reino de Judá. Só que nesse espaço entre 722 e 605, 608, mais ou menos aí 110 anos de diferença da conquista do Reino de Judá e da conquista de Israel, o Reino do Norte, Babilônia ela se fortalece, se levanta contra a Síria, ainda no reinado do pai de Nabucodonosor. Ele conquista e abate a Síria. E o pai dele, a partir desse momento, daquilo que era o reino da Síria, ele começa a construir Babilônia. Só que Nabucodonosor, com a morte do seu pai, ele também tinha o seu olhar voltado para a Babilônia e ele queria fazer de Babilônia uma grande cidade. Uma cidade onde as pessoas sentissem orgulho de estar, uma cidade segura, uma cidade que fosse a mais moderna da sua época. E quando Babilônia conquistou o Egito e conquistou Tiro, Nabucodonosor ele deixou de guerrear, ele parou as suas conquistas. E o que ele faz? Ele dedica o seu tempo, como o texto vem dizendo aqui, ele dedicou-se muito a embelezar e fortificar sua capital. Até que, afinal, a cidade de Babilônia se tornou principal glória do seu reino. Interessante que no livro de Isaías, no capítulo 14, verso 4, lá vem dizendo que Babilônia é a cidade dourada. Vocês se lembram? Babilônia ela é representada na estátua do capítulo 2 com que metal mesmo? Ouro. Ouro. Né? Então, em Isaías, algumas Bíblias dizem a cidade exatora e outras versões a cidade dourada. Veja, Babilônia era extremamente rica. Extremamente rica. Quando ela conquistava um reino, toda a riqueza daquele reino era transferido para a Babilônia, era levado para a Babilônia. Se você estudar um pouco sobre Babilônia, como que ela foi construída,
você vai dizer assim, puxa vida, isso aí é algo real. A gente olha a muralha da China. A muralha da China, ela é extensa. E a gente diz assim, puxa vida, que construção. Mas Babilônia, ela tinha ao redor dela muros que chegavam a 7 metros de altura e 13 metros de largura. Omar, você já fez algum muro assim? Não, nunca. 13 metros de largura? 13 metros de... Passavam duas carruagens, uma num É. sentido, outra na outra. Gente, Nossa! tinha lugares que os muros, eles eram triplos. Com 2 muros, né? Que protegia contra um ataque externo, e dentro ainda tinha um segundo muro, um terceiro muro. Nos 2 muros externos, que eram feitos ali de pedra, eles colocavam cascalho no meio. Eu paro, eu fico assim, imaginando a mão de obra para construir tudo isso. Vocês já ouviram falar nos jardins suspensos da Babilônia? Sim, Já. sim. Hã? O que Uhum. Nabucodonosor fez? Nabucodonosor, dentro do perímetro ali da Babilônia, ele tinha vários palácios. E o palácio real, ele construiu um terraço onde haviam árvores, palmeiras plantadas ali naquele terraço. Aquilo ali era o orgulho da Babilônia, aquilo era o orgulho do rei. Então, poderíamos dizer que Nabucodonosor, ele era um rei vaidoso. Sim. Ele queria uma cidade bonita, ele queria uma cidade onde as pessoas, ao chegarem, né, ficassem assim, Admiradas. admiradas, surpresas com tanta beleza. É. Bom, mas aqui embaixo, opa, aqui embaixo diz assim, olha, sua paixão como construtor e seu assinalado sucesso em tornar Babilônia uma das maravilhas do mundo, trabalharam o quê? O seu Seu orgulho, orgulho. Que orgulho. né? Até que ele esteve no grave perigo de Muito despojar-se período do fato do de ser regime. o rei a quem Deus poderia usar como instrumento para executar o propósito divino. Após divino. É. Então, queridos, quando você, em toda literatura, quando você vê estampado orgulho, você também vai ver uma queda, uma decadência, né? E não foi diferente com o Nabucodonosor. Só que a palavra de Deus, vamos lá para a palavra de Deus. No capítulo 4, você vai encontrar o seguinte, versículo 4. Como eu disse, as guerras já tinham cessado. Nabucodonosor disse assim, ó, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Resolveu tirar uma soneca. Soneca. Aí ele, no verso 5, diz, tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram, me atormentaram. Por isso expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros. Eles contaram um sonho. Você se lembra no capítulo 2? Nabucodonosor teve um Sim. sonho. E o que Uhum. aconteceu lá no capítulo 2 com respeito àquele sonho? Ninguém soube interpretar. Ninguém sabia. Ele Qual não é a lembrava. diferença do sonho do capítulo 2 para o sonho do capítulo 4? Um ele lembrava, o outro não, né? Ah, muito bem. Olha só. Uhum. Ele vem dizendo, olha, então, verso 7, entraram os magos, encantadores, caldeus, feiticeiros.
hã? Mas não me fizeram saber a interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual ao espírito dos, em quem, né, no caso Daniel, em quem há o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho, dizendo, ok? Para os magos, ele também contou o sonho. Está lá no mas ninguém versículo, soube interpretar. versículo 7, finalzinho diz, e lhes contei o sonho. E para Daniel também lhe contei o sonho. Só que da mesma forma, no capítulo 2 como no capítulo 4 aquele sonho, Deus que havia dado. Então somente um servo de Deus podia interpretá-lo. No capítulo 2 estava lá quem? Daniel. No capítulo 3 capítulo 4 está lá quem? Daniel. Entre o capítulo 2 e o capítulo 4 nós temos aí décadas de tempo que se passou. 30, 40 anos. Né? Mais ou menos aí 40 anos. E você vai encontrar algo que para mim é fascinante. Lá, no capítulo 2 você vê um rapaz chegando para o rei e dizendo: Olha, rei, o que o rei sonhou é isso, e o Deus do céu lhe fez saber o que há de ser. No capítulo 4 a amizade entre o profeta e o rei, eles se tornaram bons amigos. E É, oi? Você vê dentro do capítulo 4 o diálogo de Nabucodonosor e Daniel, Daniel e Nabucodonosor. Você vai encontrar aqui nas palavras, no relato, que são de pessoas próximas. Não é? No versículo 9 diz: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que em ti há o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a interpretação. E, a partir do versículo 10, Nabucodonosor ele começa a contar o sonho. Olha, eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte. Interessante que aqui Nabucodonosor vem dizendo que, no versículo 12, olha, sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam ali sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Imagina, por um instante, a altura, a largura dessa árvore. imenso. É imenso, né? Muito grande. Uhum. De repente, no versículo 13, 14 e 15, e o 16 também. Quem pode ler para nós? Do 14 ao 16. Ou melhor, do 13 ao 16. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, chamando fortemente, dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes, deixai na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Se ela molhada do orvalho do céu, e sua porção seja como com os animais a erva da terra. Mude-se, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem,
e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Ok. Ó, tadinha, ela cortada. Sim, né? Então, veja bem, no versículo 13, até o versículo 12, aquela árvore frondosa, alta, vamos dizer, larga, né? Espaçosa. Os animais faziam, dos céus, faziam ninhos nela, morada. Os animais terrestres, vamos dizer assim, acampavam-se ali debaixo da sua sombra e etc. Mas Nabucodonosor diz: olha, no meu sonho, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um vigia, alguém que vê tudo. E ele deu uma ordem. A ordem era para fazer o quê mesmo? Trepar rente à árvore. Cortar a árvore, lançá-la abaixo. Sabe, gente, eu estava vendo uma reportagem, tem uns 8 meses atrás, fugiu o nome da madeira, Angelim. Existe no Brasil Angelim. uma árvore de Angelim que ela tem 80 metros de altura. Ela sobressai as outras árvores daquele ponto da floresta. E a largura dela, vamos dizer assim, o pé dela, né, é tão largo que 10 pessoas não conseguem abraçá-la. Eu fiquei imaginando, falei, puxa, eu queria ver uma árvore dessa de perto. Deve ser lindo demais. Aqui na minha mente eu acho um crime cortar uma árvore dessa. É uma árvore centenária, com certeza. Sim, Mas, sabe, esse angelim, com 80 metros de altura, ele não se iguala a essa árvore frondosa descrita aqui no capítulo 4. sim. Por que que não, por que que não se iguala? Porque aqui tem uma história. É interessante que, primeiro, o texto ele vem tratando de ela, a árvore, e depois vem tratando de ele, um homem. E quando Nabucodonosor ele ouve esse ela e esse ele, homem, que a árvore deveria ser cortada e que a árvore deveria ter o seu coração mudado, versículo 16, mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem. Nabucodonosor ele associa que aquela árvore ela é uma pessoa, ou ela simboliza um reino e alguém que domina sobre esse reino. E é exatamente nesse ponto que Nabucodonosor se assusta. E quando ele conta isso para Daniel, é, você vai ver que Daniel também se assusta. Vamos dar um salto de 3 versos aí e vamos ao versículo 20, versículo 19. No versículo 19, o que que nós lemos? Quem pode lê-lo para nós? Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu sonho, meu senhor, quem dera o sonho fosse a resposta a respeito daqueles que o odeiam e a sua interpretação se explicasse aos seus inimigos. Olha só, no momento em que Nabucodonosor conta o sonho para Daniel, a revelação ela veio instantânea. Você vai ver no verso 19, no seu início, que Daniel ele ficou perplexo, atônito, ele ficou sem palavras.
E é nesse momento que o rei chega para ele e diz: meu amigo, pode falar. O que que o Senhor tem para me dizer? O que que isso aí significa? Hã? Nabucodonosor não era bobo, ele era um homem inteligente, era um homem sábio, um homem culto. E ele já havia tido algumas experiências relatadas no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 1, como nós vimos, e o convívio de tantos anos com Daniel. Ele sabia que aquilo ali era coisa séria e que, de alguma forma, ele estava envolvido. Aí, o versículo 20, Daniel continua. Olha, primeiro no versículo 19 diz, olha, que o resultado, que aquilo que o Senhor revela neste teu sonho, que fosse para os teus inimigos. Aí o versículo 20, a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei. És tu, ó rei. És tu, ó rei, verso 22, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Da terra. Nossa, É muita glória, não é? sim, Mas eu pergunto a você, quem deu essa glória a Nabucodonosor? foi Deus. Deus. Foi Deus quem deu. Isso aqui não foi ele quem Uhum. conquistou, foi Deus quem deu, tá certo? Então, os versos seguintes, você vai encontrar, olha. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu, que dizia: cortai a árvore, destruí-a, mas a cepa com as suas raízes deixai na terra, ou seja, o tronco dela, o tronco dela, deixe na terra, atada com Raiz. ferro de bronze, ali na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua proteção e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Gente, e agora? O toco deveria ser arrancado? Não, Não. seu não. Não. Bom, se o toco não devia ser arrancado, havia esperança para essa árvore? Ela brotar de novo? Sim. Sim. Sim, com certeza. Havia esperança. E o texto sagrado vem trazendo essa ideia para nós, que aquela árvore ela iria brotar novamente. É bem verdade que ela não teria a grandeza que teve antes, mas ela iria brotar novamente. E essa árvore ela é uma referência a quem? Nabuco. Nabucodonosor, certo? A Nabucodonosor. O versículo 24, Daniel diz assim, ó, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Observou? A árvore, ela é um símbolo de Nabucodonosor. Foi Nabucodonosor quem proporcionou que todas as nações dentro do seu domínio se regalassem com Babilônia. As pessoas chegavam ali e encontravam riqueza. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai estudar isso no capítulo 9, se Deus nos permitir. Mas para vocês terem uma ideia, Deus disse através do profeta Jeremias o seguinte, que o cativeiro de Judá em Babilônia seria de quantos anos? 70. 70 anos. E não é repetido uma vez só. Pelo menos que eu me recordo, duas Três vezes. Duas vezes são Duas vezes repetido. repetido que Judá seria cativo em Babilônia 70 anos. Eu pergunto a vocês, quantos anos vocês acham que
Judá ficou cativo em Babilônia? Alguém saberia? Sei. 150? Exatamente 70. Omar, vamos Sim. dizer assim, a proposta de Deus era 70 anos. Quando você vai ao capítulo 9 e capítulo 10, Daniel, ele vê que os 70 anos chegaram, né? Quer ver só? Uma coisa interessante. Deixa eu chegar lá. Capítulo 9, versículo 1 e 2, até o 3. Olha só. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado. Qual foi o primeiro ano do reinado de Sim. Dario? 539 ou 538. E a Babilônia caiu em outubro, 12 de outubro de 539, então pode ter sido aqui 538 antes de Cristo. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Mas Hum. o que acontece no capítulo 9? No capítulo 9, Daniel ele olha para os céus e não vê nenhuma movimentação no céu para resgatar o povo. Ele olha para o seu povo na Babilônia, o povo está tranquilo, acomodado. Por quê? Porque Babilônia oferecia muitos recursos, muito luxo. E a palavra de Deus ela vem nos dizendo que o povo de Deus ele gostou da Babilônia. Ele se encantou Uhum. com a Babilônia. E aquilo que deveria ser um cativeiro de 70 anos, o povo só foi sair de vez da Babilônia no ano 457. Desde o ano em que entraram na Babilônia até o ano que saíram definitivamente, levou aproximadamente aí 150 anos. Certo? Então, Babilônia era uma cidade boa. Quem não gosta de morar em um lugar onde tem todo conforto? Por exemplo, eu tenho loucura para ir para a roça. A dona Sandra tem loucura para não ir para a roça. Com certeza. Não é? Também estou orgulho. Porque, veja, na cidade, se você se acidenta, tem a UPA, tem um hospital, tem um pronto-socorro, é tudo Sim. ali, a tempo e a hora. Na roça, não. Na roça, lá onde a gente tem um cantinho da gente, para você chegar na cidade, você tem que enfrentar aí mais ou menos 8 quilômetros de estrada ruim, estrada de chão, Imagina. esburaquenta, sem falar nas onças, nas cobrinhas que tem lá, né? Tudo Deus me isso. livre. Né? Então, veja, sair da cidade onde você tem todo esse conforto e ir para o campo é uma mudança muito grande. Sair da Babilônia e voltar para Jerusalém, que estava em ruínas, não, vamos daqui uns 2 anos. E o povo foi ficando, foi ficando, foi ficando. Hã? O povo se acomodou em Babilônia. Mas devemos ter em mente uma coisa: Babilônia não é a nossa morada. Imagine que Hum. esse mundo que a gente vive, esse mundo é Babilônia. E quando nós estudamos o livro de Gênesis, a gente pôde ver que Babilônia, o significado do nome Confuso. Confusão. é confusão. Confusão? Não, não é? Então, esse mundo que a gente vive é um mundo confuso em todos os aspectos. Deus ele está dizendo para você, está dizendo para mim, aqui não é o teu lugar.
Deus estava dizendo para o povo lá em Babilônia: aqui não é o teu lugar. Levantai e andai, porque aqui não é a vossa morada. Esse mundo também não é a nossa morada. Deus, no Apocalipse, tem duas cidades: tem Babilônia e tem a Nova Jerusalém. Deus, ele nos convida diariamente a nos tornarmos cidadãos da Nova Jerusalém. Temos os nossos olhos voltados para a Nova Jerusalém. Ali é a nossa morada, porque ali está o nosso Deus. Bem, você segue o relato do capítulo 4, versículo 25. Daniel, ele continua explicando para o rei e ele diz: olha, serás expulso. O versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer capim, comida dos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos. Queridos, quanto tempo são 7 tempos? 7 anos. 7 anos? Mas é isso mesmo? Sim. Deixa eu só ver aqui se eu tenho essa resposta. No próprio livro do profeta Daniel. Ô Marcos, você sempre... Não, eu achei aqui. No capítulo 11, versículo 13, capítulo 11 já é uma outra história, tá certo? Capítulo 11, verso 13, assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos. Vamos tomar somente isso aqui, tempos, isto é, anos. Então, Daniel falou para ele que ele ia passar quanto tempo? Pastando? 7 tempos. 7 tempos. E isso é referente a 7 anos. Então, 7 anos. O versículo 26 diz, lá do capítulo 4, quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Opa! Lembra a pergunta que nós fizemos? Essa árvore, ela vai voltar a brotar? Aqui está a resposta. Sim. Esse reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Então, meus queridos, Daniel, quando ele relata aqui para o rei, ele diz: olha, rei, a tua condição é essa, tá? Mas você pode mudar ainda o teu destino, você pode mudar aí a tua história. E o que Daniel faz? Verso 27. Está aí na tela. Quem lê para nós? Portanto, o rei aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Obrigado, Roberto. Nós falamos que o rei ele tinha aí ou melhor, Daniel ele tinha uma intimidade com o rei, uma amizade, não é? Aceita o meu conselho, ó rei. Põe fim aos teus pecados, põe fim às iniquidades, pratica a justiça, usa de misericórdia com os pobres. Olha, se você mudar aí o teu jeito, mudar aí os teus valores, olha, talvez se prolongue aí a tua tranquilidade. Eu pergunto a vocês, Deus volta atrás de uma decisão tomada? Pode voltar. Eu não vou pedir vocês para levantar a mão aí, quem acha sim ou não. Como eu disse, eu não estou vendo vocês hoje. Mas Deus volta atrás aquilo que ele disse?
volta. Volta. Sim. Já teve casos, né, que estudamos aí, que ele meio que se arrepende e volta atrás, né, porque ele é muito misericordioso. Então vamos lá. Vou dar um exemplo. No livro de Jonas, Deus, ele fala para Jonas assim: Jonas, levanta-te, vai à cidade de Nínive, clama para ela que o seu pecado chegou até mim. E Jonas fugiu e Deus pegou Jonas, né? Meu Deus. Jogaram Jonas lá no mar, né? Um peixe foi, engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias lá no ventre do peixe, o peixe pegou. Jonas orou lá no ventre do peixe, e o peixe vomitou Jonas lá na praia de Nínive. Meu Foi Deus. o primeiro homem a andar de submarino. Passou 3 dias, possivelmente. E foi desembarcar, foi desembarcar lá na praia de Nínive. Não adianta fugir. Não adianta, não adianta. Deus tinha um propósito para Jonas e Deus tinha um propósito para os ninivitas. Veja, Deus havia dito para Jonas: o Nínive vai ser destruído. Vai lá e prega para ela. Anuncia Ele para ela. passou pelo Estreito de Hormuz. Passa- Uma brincadeira? Verdade, né? Agora, veja bem. Jonas foi, e Jonas pregou: olha, dentro de 40 dias e 40 noites, Nínive será subvertida. E a notícia correu. Correu e chegou lá nos ouvidos do rei. E o que o rei faz? Apregou um jejum. Olha, até os animais vão jejuar. Quem sabe o Senhor mude de ideia e seja misericordioso conosco. Bom, Jonas pregou, foi para um altinho e esperou descer fogo lá no pessoal. Ou ser inundada, sei lá, ser destruída. E de repente, Jonas é confrontado pelo próprio Deus. Jonas, tá zangado, tá chateado aí, por quê, Jonas? Eu falei, Senhor, eu estou aqui aguardando esse fogo do céu consumir todo mundo. Mas Jonas, o povo se arrependeu. Mas, Senhor, a minha palavra vai perder o valor. Veja, Jonas está preocupado com ele, né? E Deus diz para Jonas assim: Jonas, né, aconteceu lá de uma erva crescer, cobrir Jonas, protegê-lo do calor, e de repente um verme destrói aquela erva, lá chama de aboboreira. E Jonas ficou furioso, né, que agora estava lá com coco, né, no sol, esquentando. E Deus falou para ele: Jonas, você teve pena aí da aboboreira que secou, nasceu num dia e secou no outro, e eu não vou ter pena, não vou ter compaixão de uma multidão de 120 mil pessoas que não sabe a diferença da mão direita para a mão esquerda. Então você vê, Deus ele voltou atrás. Por quê? Porque houve uma resposta positiva do povo. E, sabe, queridos, aquela árvore ela seria cortada, mas ela brotaria novamente. Sim. Ela brotaria novamente. Nabucodonosor iria assentar-se novamente no seu trono. Sabe, deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes nós escolhemos o pior caminho para ter um encontro com Deus. Deus ele nos chama, como está nos chamando hoje, como tem nos chamado. Toda vez que você abre a palavra de Deus aqui ou na sua casa aí, é Deus falando com você. É Deus te convidando. É Deus tocando no teu coração. É Deus dizendo: filho, conduza a tua vida. Eu sei por onde você deve ir. Eu sei que caminho você deve tomar.
E a gente muitas vezes diz, não, Senhor, agora não. Eu sei, deixa eu cuidar da minha vida aqui. E a gente toma atalhos pedregosos, nos ferimos, nos machucamos. E quando a gente já deu aí com os borros na água, muitas e muitas vezes, a gente corre para Deus e lá está Deus nos esperando. Mas existe casos que Deus nos permite nos machucarmos para que a gente possa se voltar para Ele. Aqui, Deus chamou Nabucodonosor tantas e tantas vezes. Chegou um momento que Deus deixou Nabucodonosor se machucar. Aqueles 7 anos que Nabucodonosor passou, olha, numa condição assim, degradante. Veja, 12 meses se passaram. Daniel falou para ele: olha, rei, muda a tua vida, muda em teus valores. Pode ser que Deus se arrependa, pode ser que Deus não traga sobre ti esse mal. Não. Né? Aí, um dia lá, 12 meses depois, olha o que acontece no versículo 28, 29 e 30. Quem pode ler para nós aí? Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Queridos, Por isso que eu não ponho a cara na tela, que eu já estou me desmanchando aqui. olha só, o versículo 30, não é esta grande Babilônia. Veja, ele estava se admirando de tudo aquilo que ele construiu. Era o seu orgulho, enchia os seus olhos de prazer. Anos antes, Daniel havia dito para ele: olha, abandona o teu pecado, abandona as tuas iniquidades, te renda a Deus, usa de misericórdia. Não é? Agora, um ano depois, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, para, para a glória da minha magnificência, da minha majestade? O que Daniel, todo esse tempo, havia dito para ele? Para ele ser humilde. Todo esse tempo, não é? Daniel está trabalhando com ele, dizendo para ele: Rei, abaixa a bola. Entenda uma coisa: tudo isso que você tem, tudo isso que você fez, foi Deus quem te concedeu. Sabe, gente? Olhe para o mundo de hoje. Olha lá para os Estados Unidos, o Lourinho. Ixi, nossa. Olha, Será se ele é o anticristo? não, isso é outro dia, né? O- Veja bem, o Lourinho lá, eu vou tomar a Groenlândia, eu vou tomar o Canadá, eu vou fazer isso no Irã, É, na Venezuela, vou fazer tomar isso Cuba. em qualquer lugar. Gente, Tem uma veja, certa semelhança. tem uma semelhança, é o eu, né? É o eu falando alto. E de repente você É, vê que a glória, a majestade é para Deus, não é para o homem. Aqui, Perfeito. Nabucodonosor se é esqueceu. tudo de Deus. Ele se esqueceu de dar glórias a Deus. Então, entenda uma coisa: tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, bem feito, Tudo vem bonito, de Deus. vem de Tudo. Deus. E a glória, ele É usou uma expressão, toda dele. Omar usou uma expressão um dia desse que eu achei
Eu já tinha lido essa expressão, eu tinha me esquecido dela. Vocês se lembram aí o que quer dizer louvor? Elogio. Elogio. Reconhecimento. Elogio, Reconhecimento. reconhecimento. Então, gente, a gente tem que ser para Deus, não é para o homem, não é para o eu. Eu não posso louvar a mim mesmo. Todo louvor é para Deus. E Tudo é Nabucodonosor, dele, por ele, para ele. exatamente, né? Nabucodonosor se esqueceu disso. E É, aqui a palavra, eu estava vendo esse mesmo texto na versão King James, quando Nabucodonosor ele pronuncia isso aqui, lá na versão King James, lá vem dizendo que Nabucodonosor está balbuciando. Ele está sozinho lá, balbuciando, pensando alto. Uau, que Babilônia, que cidade linda que eu edifiquei. Quando eu vejo aqui Nabucodonosor usando tantas vezes, pelo menos 3 vezes, o pronome eu, não é? eu. Quem é que também agiu dessa maneira? Lúcifer. Exatamente. Se você vai lá em Isaías capítulo 14, você vai encontrar em 7 vezes Lúcifer dizendo assim, olha, capítulo 14, verso 13, Deus está dizendo para ele, tu dizias no teu coração, eu subiria ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E de repente vem a sentença de Deus dizendo assim: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O Sabe, abismo. o mais terrível disso aqui? O mais terrível disso aqui, que embora a gente cite esses versos como referência a Lúcifer, olha o que está escrito em cima do capítulo 14, aí de Isaías. 14 de Isaías. Babilônia. Não está batendo, não? Olha Hino só, triunfal sobre a queda da Babilônia. exatamente. No capítulo 13, profecia contra a Babilônia. Né? No capítulo 13, versículo 19, diz assim: Babilônia, a joia dos reinos, glória dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Sabe? Sabe o que Deus está dizendo aqui em Isaías? Deus está dizendo que Babilônia é uma cidade Nunca condenada. mais. Nunca mais se reergueria. Mas espera aí. Nós vimos que aquela árvore ela iria brotar de novo. Como que Babilônia não iria se reerguer? Não houve arrependimento. Quem é que se arrependeu? O rei. Nabucodonosor. Não O houve. rei. Veja, a árvore É o é uma rei. referência a rei. quem? Ao Ao rei. rei. O rei. Não é? Veja, enquanto ele estava balbuciando essas palavras de orgulho próprio, de glória própria, de elogio próprio a si mesmo, diz que ele foi tirado dentre os homens e foi o quê? Conforme foi lido, né? No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, versículo 33, sobre Nabucodonosor. Foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. Aham. Ou seja, ele foi abandonado para lá, ele foi tido como um lunático, como um doido. Imagina, o camarada hoje está em sã consciência e de repente começa a babar, começa a comer capim, e alguém deve ter É, dito, deixa ele lá. O próprio Daniel possivelmente tenha dito, não, não, deixa ele lá. tratamento de Deus.
Isso aí é a palavra de Deus se cumprindo. Mas sabe, o verso 34, passados 7 anos, o verso 34 diz: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir entendimento, e eu bendisse o Deus Altíssimo. Louvei. Louvei quem? Dei elogios a quem? Glorifiquei a quem? A A Deus. que vive para sempre, cujo domínio Sim. é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Né? Federação. Queridos, né? O que que nós vemos nesses versos? Foi preciso Deus fazer o quê? Deus humilhar, abater o orgulho de Nabucodonosor. Veja, não é Deus quem humilha, mas ele abateu o orgulho de Nabucodonosor para que Nabucodonosor se humilhasse perante Deus. E quando Nabucodonosor ele volta a si, a palavra de Deus vem trazendo para nós que ele se assenta no trono novamente. Versículo 36. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros, os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Veja, Grande. Babilônia não era já muitíssimo rica? Não era a cidade dourada? Sim. Uhum. Por que que Nabucodonosor diz, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza? Eu me lembro, há poucos dias atrás, o meu filho, ele, ele pregou, ele falava da sabedoria de Salomão. A primeira sabedoria que Salomão pede a Deus é a sabedoria de Deus. A sabedoria que Salomão fala lá no final da sua vida, que ele buscou, era a sabedoria dos homens. Foi invertido. Nabucodonosor, primeiro, ele tinha aqui a grandeza humana. Foi o, ele foi o homem que conquistou, o homem que fez, não é? O rei temido. Mas agora, aqui no versículo 36, ele está falando aqui de uma outra grandeza. Extraordinária grandeza de conhecer aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Uhum. Versículo 37 diz: Agora, pois eu, Nabucodonosor, eu louvo, exalço, glorifico o céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam em soberba. Soberba. Né? Queridos, o amor de Deus, ele é surpreendente. Sua maneira de agir para salvar o pecador vai além do raciocínio humano. Verdade. Não é? Olha, tamanho amor incapaz de ser regulado. Então Deus esgota todos os meios para nos salvar. Amém. Deus esgota todos os meios para nos salvar. Mas entenda uma coisa: Deus esgota todos os meios para me salvar, para te salvar. Em Amém. Apocalipse, nós temos um texto, nós temos em um texto essa imagem. Jesus ele diz: Eis que estou à porta E bato. e bato. Se é condicional. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Meus amados, esse verso de Apocalipse 3:20, ele traz para nós uma mensagem gloriosa. Jesus, ele não é como aquela criança que toca a campainha e corre. Jesus, ele bate, Espera. ele espera, bate de novo. Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Quanta paciência, te aguardando, me aguardando. Pergunta que eu te faço é: Jesus hoje está batendo a porta do teu coração. O que vais fazer?
Vai abrir? Permitir ele Já está entrar? aberto. Já Cear com... está aberto em mim. Amém, amém. Vai abrir, Hum. permitir que ele entre, ceie contigo, mude a tua história. Sabe, Amém. é isso que Jesus quer fazer na minha e na tua vida. Glória a Deus. De nada adianta eu conhecer sobre Jesus, saber que ele salva, saber que ele mudou a história de Nabucodonosor, mas na minha vida ele continuar do lado de fora. Não, amanhã eu tomo uma decisão. Não, eu estou muito novo, eu ainda tenho Amanhã muitos pode ser planos. tarde. Meu Deus. Eu tenho muitas casas para vender, Letícia. Mas agora com ele eu vou conseguir. Sem É, ele jamais. Não sabe, mais. às vezes nós colocamos nossos planos na frente de Deus. Por que não chamar Deus para ser nosso sócio? Ele desaponta, Omar? De forma alguma. De Ele é maneira. ele é fiel ao extremo. Ele é nosso dono. É. Então, Amém. nessa noite eu faço um apelo a você. Não desista dos seus planos para aceitar Jesus. Aceite Jesus e chame Jesus para ser o teu sócio. Sócio Amém. no sentido, ser o teu parceiro, aquele com quem você tem intimidade de trocar ideias, aquele que você tem, dá a permissão para chegar para você e dizer, filho, você precisa tomar outro caminho, outro rumo. Eu tenho certeza, se você fizer isso, se eu fizer isso, se nós fizermos isso, lá na Cidade Santa, na Nova Terra, debaixo da árvore da vida, a gente vai poder chegar lá para Nabucodonosor e falar para ele assim: Ô Nabuco, vem cá. Irmão, amigo, diz aí, como é que foi aquela história lá mesmo? Bom, você não vai chamar ele de Nabuco, não. Não é porque é feito, não. É porque ele vai ter um novo nome e você também. É Ah, com certeza. Deus, nós teremos novos nomes. Mas sabe, quando eu leio o capítulo 4 aqui de Daniel, eu tenho certeza que nós vamos encontrar Nabucodonosor nos céus. Amém. Amém. Porque esse relato aqui é de alguém que se converteu ao Senhor, alguém que se entregou, Aham. Se arrependeu. se arrependeu. Verdade. Então, não deixa para amanhã, não. Antes de você deitar hoje, diga para Jesus, Senhor, eu quero, eu quero abraçar-te primeiro quando eu chegar no céu, mas eu quero conhecer também Nabucodonosor. Eu quero me preparar para esse grande dia. Eu tenho Oh, glória. certeza, Amém. Deus vai trabalhar no teu coração de tal forma que você vai ter uma nova história com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Vamos orar? Hum. Amém. Amado Deus, Oh, glória. muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse encontro nosso. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão bondoso conosco. Nós somos muitas vezes, Senhor, semelhantes a Nabucodonosor, Verdade. ouvimos a tua voz e te deixamos de lado, fazemos pouco caso de ti. Hum. Mas o Senhor nos ama tanto que o homem corre do Senhor e o Senhor corre atrás do homem, até um dia que esse encontro é inevitável e tem que haver uma rendição do humano ao Criador. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Nós te louvamos, Amém. Senhor, porque o Senhor tem um carinho todo especial por cada um de nós. Sim, Nós meu te Deus. louvamos porque o Senhor enviou o teu Filho dos céus para que viesse e desse sentido à nossa vida. Por favor, Sim, nos meu assista Deus. esta noite perante a tua face. Tome cada um dos teus filhos, guarde Sim, meu cada um dos Deus. teus filhos nessa noite. Todos nós temos as nossas Sim. dificuldades, todos nós temos as nossas carências, debilidades, e tudo isso nós colocamos em tuas mãos, Senhor, de modo singular. Trabalhe em nossos corações. Queremos ver Trabalho, sim. voltar. Queremos rever os nossos queridos que um dia partiram,
queremos vê-los novamente, quando Jesus voltar, também restaurados. Amém. Dá-nos, Senhor, Sim, meu Deus. uma noite de sono restauradora. É o que nós te pedimos em Amém. Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Que a nossa noite seja de verdadeiro descanso. E que daqui a pouco, que passa tão rápido, daqui a pouco a gente possa despertar para um novo dia. Se assim Deus Amém. permitir. Permitir. E todos vocês. Tchau, pessoal. Boa Tchau, noite. obrigada, Lutezão. Uma Com boa noite. Deus, Ainda boa bem que noite. Deus é misericordioso. Deus não me Amém. abandonou. Deus não desistiu de mim. Não Amém. desistir. Amém.